Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver se essa pessoa realmente te quer na vida dela. Para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, o quartzo rosa, número 2, a ponta de quartzo fumê, ou número 3, a drusa de ametista. Começando aqui com o grupo de número 1, quartzo rosa. Essa pessoa realmente te quer na vida dela? A imperatriz, a sacerdotisa e a carta do diabo. Essa pessoa realmente te quer na vida dela? Dez de espadas, pajem de copas, rainha de paus. Vou pegar um complemento aqui pro 10 de espadas, 6 de ouros. Bom, então vamos lá. Por que eu peguei o complemento, né, com 10 de espadas? Porque 10 de espadas representa finalização. Então, é interessante ver para que rumo tá indo essa finalização, sabe? O que se abre com essa questão aqui. Mas respondendo a pergunta, aqui sai o seguinte. Na pergunta, essa pessoa realmente te quer na vida dela? Aqui fala que sim, porque a gente abre o jogo com uma imperatriz e com 10 de espadas. Finalizações com 6 de ouros. Então, assim, é como se falasse o seguinte. A pessoa te quer que você faça parte da vida dele ou dela, porém tem condições aqui, porque é como se essa pessoa pedisse para mudanças acontecerem, finalizações acontecerem e vocês alcançarem um equilíbrio maior na relação. E a imperatriz, enquanto energia, ela tá favorável, ela responde como um sim, contudo, é um sim com condições, né? Porque a imperatriz, ela também manda e desmanda, ela tem as suas necessidades, ela tem os seus desejos acatados. Então é como se essa pessoa entrasse nessa posição, nessa energia e falasse assim, olha, eu sei o que eu quero e eu acho que tem que ter essas mudanças aqui pra gente poder continuar. Ou eu acho que tem que ir dessa forma pra gente poder continuar, sabe? Então é como se essa pessoa colocasse as cartas na mesa ou quisesse que você cedesse as cartas da mesa que ele colocou ou ela colocou, entende? Então é como se ele determinasse, ele colocasse o que quer e jogasse para você. E a bola na sua mão, você faz o que você quiser com essa bola, né? Mas é como se ele tivesse cortado para você e agora você tem que dar o passo final aí da situação, como se fosse isso. Mesmo que ele não tenha te pedido, ou ela não tenha te pedido para se decidir, ou para ter uma mudança tal qual essa pessoa gostaria, é como se no fundo ela soubesse que para dar certo tem que ter algumas concessões, tem que ter alguns combinados aí, mas aquela coisa, se a pessoa não te disse, né, não tem como você também ter uma bola de cristal e já sugerir coisas. Deixa a pessoa falar, se revelar para você. Agora, para aqueles que a pessoa já falou, é como se falasse assim, olha, eu quero você na minha vida, só que tem essas condições. E fica a seu cargo aceitá-las ou não, tá? Aqui a gente tem uma sacerdotisa com pajem de copas e um diabo com rainha de paus. O que me vem é o seguinte, tem aqui um passado, na casa de passado, saindo sacerdotisa com pajem de copas, perdão, é como se essa pessoa tivesse processado dentro dela o que ela queria, o que ela quer, o que ela deseja, né? Ou se ela já te falou o que ela desejou. Então, não foi do nada, não foi de forma intempestiva, rápida. Não, essa pessoa ela já trabalhou dentro dela o que ela acha que deveria ser de relação, ou como vocês poderiam levar a partir de agora, né, adiante na vida de vocês. Então ela já trabalhou isso dentro dela, ela já pensou, ela já refletiu.
Por isso que ela já vem pronta de uma forma de imperatriz, que sabe o que quer e fala, olha, é isso aqui pra mim, entendeu? E a gente tem um pajem de copas que, junto com essa sacerdotisa, acaba revelando esse lado emocional. É como se essa pessoa tivesse colocado à luz da razão suas emoções e visto o que é melhor para ela. Porque talvez o que é melhor para ela pode até não ser o melhor para você, ou o que você considera que seria melhor para a relação também. Mas é como a pessoa foi elaborando dentro dela essas questões, principalmente é como se fosse uma decisão para proteger essa pessoa emocionalmente. Se essa pessoa está certa ou errada, aí só você pode fazer esse juízo de valor. As cartas só estão apresentando o contexto. Mas é como se ela pensasse, bom, para me proteger emocionalmente do que eu estou sentindo ou qualquer outro significado, até porque a gente tem uma leitura aberta aqui, né, uma leitura para muitas pessoas, pode ser que a pessoa esteja sendo egoísta, pode ser que a pessoa esteja pensando no melhor para ela e que realmente é melhor para ela, pode também, né, e aí cada caso é um caso, só você pode saber ao certo, mas aqui é como se ela tivesse considerado o seu mundo emocional antes de saber o que seria melhor para vocês, ou pelo menos ter na cabeça o que seria melhor. Ainda que não tenha comunicado para você, mas a pessoa sabe o que deveria ser feito na cabeça dela, já tem toda uma estratégia. Agora, é fundamentado, essa estratégia é fundamentada, melhor dizendo, no que ela elaborou dentro de si. E ela pode estar sendo parcial aqui, pode, porque a gente tem um pajem, tá? Ela pode estar só olhando para as questões dela, entende? E nós temos um momento presente saindo a carta do diabo e rainha de paus. Aqui é como se essa pessoa ela tivesse se empoderado do que quer. Se vocês não estão juntos ou juntas, essa pessoa ela tá realmente assim, vou viver minha vida, vou curtir, vou me colocar pro mundo, vou sair, sabe, não vou ficar esperando a vida acontecer, ficar esperando o universo conspirar a meu favor, sabe? Vou correr atrás. Então essa pessoa estaria aí nesse movimento. Se vocês estão juntos e teve essa questão assim de ter esse tipo de conversa, é como se a pessoa que estivesse muito decidida, com posicionamento muito forte, posicionamento muito firme, tá? Para alguns casos, não para todos, uma parcela pequena, é possível sim que essa pessoa esteja se relacionando com outra, ou seja, caso de triângulo aqui, tá bom? Pode ser também. Porque o diabo com uma rainha de paus, então assim, é como se essa pessoa falasse, eu não vou ficar esperando, sabe? As coisas acontecerem, fluírem da melhor maneira possível. Então poderia sim configurar, tá? Mas essencialmente falando, a nível de simbolismo, o diabo com uma rainha de paus fala de alguém que hoje, nesse momento presente, que a gente tá vendo a energia de agora, tá muito decidido do que quer. Tá muito decidido, assim, de cabeça feita mesmo. Do tipo, eu sei o que é melhor aqui para essa relação, eu sei o que é melhor para outra relação, eu sei o que é melhor para mim. Então a pessoa tá bem no centro do poder dela, de manifestação. E para alguns poucos casos, poderia retratar a pessoa se relacionando com outras, saindo com outras pessoas, conhecendo outras pessoas, ou mesmo se você vem aqui vivendo uma história de triângulo amoroso, é como se essa pessoa ainda estivesse ali com esse outro alguém, sabe? Não tem definição aqui até você conceder essas mudanças, sabe? Que podem ter sido colocadas na mesa ou não. Então, assim, aqui é questão de diálogo, é questão de conversar. Não se diminua para caber em nada, em ninguém, em nenhuma relação, não se diminua, sabe? Mas, de toda forma, tem um diálogo aqui a ser trabalhado, se realmente essa pessoa está dando abertura para esse diálogo, né? Ou então saiba que, se vocês estão distanciados, se não conversam entre si, essa pessoa sabe direitinho na cabeça dela o que seria ideal. Mas ela pode estar escolhendo viver a vida dela também. E aí ela não vai comunicar pra você, né? E tudo bem, porque a pessoa aceitou, assim, o fato e vai viver a vida dela, tá? Mas, se vocês estão se relacionando, passa pelo diálogo aqui para ter a resolução da questão. Principalmente se for esse caso da pessoa colocando um ultimato e falando, olha, eu acho que a gente pode se relacionar, mas em certos termos, tá bom?
Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 2, a ponta de quartzo fumê. Essa pessoa realmente te quer na vida dela? Julgamento, a Imperatriz. Carta da Força. Essa pessoa realmente te quer na vida dela? Rainha de Paus, 6 de ouros, 10 de espadas. Vou abrir mais uma carta aqui para esse 10 de espadas. Página de copas. Bom. Vamos lá. Julgamento com rainha de paus. Sim, a pessoa te quer na vida dela. Inclusive, é como se aqui ela considerasse que você pode ter sido a melhor pessoa que apareceu, sabe? Até então. Porque é como se ela te visse como uma rainha de paus. O julgamento é uma carta que responde como um... O julgamento muitas vezes é uma incógnita, assim, sabe? Então depende do contexto da carta. Aqui com a rainha de paus responde como um sim. O julgamento tem um quê de destino, tem um quê de almas que se conectam, que não é daqui. Não é só deste plano terreno, neste momento presente, tá? Tem esse quê, pode ser karmático, então não necessariamente é uma alma afim, porque eu falei alma afim, né? Mas pode ser um encontro de almas em que teve ali as suas parcelas contraídas de karma, né? De karma que eu falo, de responsabilidades que precisam ser cumpridas em algum nível. É uma transmutação de energia que precisa acontecer em algum nível, uma compreensão talvez também, sabe? Porque karma não é algo ruim necessariamente. A gente fala de karma e muitas vezes pode colocar um tom muito pejorativo para aquilo, muito forte, que na verdade nada mais é do que a vida. Aqui a gente tem responsabilidades, tem deveres, tem direitos, a gente tem que fazer as coisas acontecerem. E karma é isso. Quando por algum motivo você deixou de fazer um compromisso, uma hora pode ser que volte isso para você de determinado jeito, não necessariamente é igualzinho a história que vai voltar, mas volta para você finalmente cumprir o acordo, finalmente cumprir o que você prometeu, entende? Então é uma oportunidade a mais. O karma, pra gente saudar karma e essas coisas, é uma oportunidade a mais, não é uma coisa que a gente tem que olhar de forma tão pesada, né? Pode ser muito desafiadora, mas não precisa ter um peso a mais aquilo, né? Tem que ter o peso que tem que ter do desafio, mas é como se fosse uma oportunidade extra. Então assim, aqui a pessoa sabe que vocês têm essa conexão e que pode ter faltado coisas e que gostaria de ter feito coisas melhores, né? Gostaria de ter tido comportamentos melhores, tá? Se vocês estão juntos, a pessoa tem esse sentimento também, tem esse sentimento assim, eu preciso agarrar isso, sabe? Eu preciso agarrar essa oportunidade que a vida tá me dando. Eu quero tentar. Então, se vocês estão meio balançados aí, alguma coisa nesse sentido, a pessoa te vê como uma rainha de paus e ninguém quer deixar uma rainha de paus escapar, né? Tem gente doida no mundo? Tem. Às vezes escapa. Mas, assim, a rainha de paus é uma rainha muito positiva, muito benéfica no tarô. É uma das melhores rainhas, né? E dentre as rainhas é a melhor. Mas a gente tem uma imperatriz também que é coisa boa. Mas todas as cartas têm luz e sombra. Só que a sombra da rainha de paus é uma sombra mais tranquila diante das outras rainhas, sabe? Então uma rainha de paus muitas vezes representa muita coisa positiva na vida, que vale muito mais a pena essas coisas positivas do que olhar para as coisas negativas, entende? E aqui, pela carta do julgamento, essa pessoa tem uma percepção disso.
Porque o julgamento é a análise de forma mais aguçada que tem no tarô. Porque já está chegando no final da jornada, né? Então essa pessoa tem esse reconhecimento. Ela pode errar, ela pode colocar os pés, as mãos na frente dos pés, pode. Mas ela tem o reconhecimento do valor aqui. Então, a pessoa quer. Agora, a gente tem algumas questões. Saiu aqui uma imperatriz com 6 de ouros, mostrando que pode ter sido no passado, que vocês podem ter vivido coisas positivas, pode ter vivido momentos tranquilos, sabe? E que foi muito legal, foi uma experimentação muito positiva da relação em si. Agora, no presente, saiu a força com 10 de espadas. Então, assim, no momento presente, essa pessoa sabe que transformações precisam ser feitas. Tem que acabar com a jornada de paus. E a jornada de paus, desse 10 de espadas aqui, ela é exaustiva, cansativa, né? Tem que ter uma transformação genuína, que não é fácil, leva-se tempo para acontecer uma transformação. Então, essa pessoa sabe que precisa ser diferente a relação para ela voltar para esses caminhos mais tranquilos que foram no passado, né? Vocês tiveram vivências mais positivas no passado. Então, essa pessoa sabe que precisa fazer uma transformação, que precisa sair da carta da força, que muitas vezes representa um certo lado meio infantil, mas não é infantil a palavra, porque eu tô vendo página de copas, né? Então, mas não é infantil a palavra. Sabe quando você quer muito prazer, quer muito que as coisas sejam boas, mas você não faz um movimento concreto para aquilo, né? Como se você ficasse esperando que os outros se resolvam, os outros façam pela relação, né? O parceiro ou a parceira faça pela relação e a pessoa fica lá de boa na dela, não precisa fazer nenhum movimento, porque já tem outra pessoa fazendo mesmo, então eu fico aqui cômodo. Mas também cômodo não é muito a palavra que eu quero exprimir aqui, que eu quero falar. É como se fosse assim, a carta da força, que é como se muitas vezes essa pessoa pudesse ir pro lado do prazer, ou focar mais no prazer, e não focar tanto nas responsabilidades. Que ele sabe, que ele entende que agora tem que focar. Ou então que ela sabe e entende que agora tem que focar, né? Porque um relacionamento não é só de momento bom, é também ter momentos difíceis e você saber ultrapassar os momentos difíceis para continuar fazendo sentido e juntos, certo? Ou juntas. Então, aqui tem muito disso. A importância de você também ser responsável com o amadurecimento da relação, né? A gente não está brincando de se relacionar. Duas pessoas adultas não estão brincando de se relacionar. Elas estão se relacionando de fato. De forma, assim, o ideal, né? O que a gente espera é que as pessoas estejam se desenvolvendo, se amadurecendo em conjunto para sempre se manter numa relação legal e que cresce, que tem crescimento, que não fica parada naquele tipo de relacionamento adolescente ou juvenil, assim, sabe? Em que vocês só ficam querendo viver aquele momento de prazer, do início de relação. Só que depois relacionamento cai na rotina, relacionamento precisa avançar. Mesmo para aquelas pessoas aqui que conheceram essa pessoa e não teve um relacionamento sério, às vezes as pessoas perdem dissipa a energia, né? Do encontro, assim, porque agora eu tenho que me dedicar mais, agora eu tenho que dar mais atenção, agora eu tenho que ser mais responsável. Cada passo que você dá dentro de uma relação exige mais responsabilidade. E às vezes a pessoa para e fala, não quero ter responsabilidade, eu quero que só seja bom, sabe? Eu só quero a parte boa. Então, pode ter se dissipado também por causa disso. Então, a pessoa que sabe que tem que fazer transformação para crescer, para sair do página de copas, que é a carta da criança, e começar a amadurecer a relação. Tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Agora, drusa de ametista, grupo de número 3. Essa pessoa realmente te quer na vida dela? O louco, julgamento e o carro.
essa pessoa realmente te quer na vida dela. Oi. Rainha de copas, 5 de paus, rainha de paus. Sim, essa pessoa te quer na vida dela, saiu louco com a rainha de copas aqui, respondendo favoravelmente. Mas é engraçado porque essa pessoa, ela te quer, mas tem um sentimento muito, como se fosse tomado por uma emoção muito intensa. Pessoas extremamente apaixonadas ou pessoas muito emocionadas, como a gente fala, né, brincando. A pessoa é um emotivo, mas é como se fosse um emotivo assim, muito intenso. Essa é a palavra. É como se a pessoa fosse muito intensa. Então, por exemplo, ela quer, e ela quer de forma tão demasiada, que às vezes isso pode cegar um pouco a pessoa, né? Tipo assim, ela acaba querendo muito porque o sentimento dela é muito intenso. Eu não digo que essa pessoa necessariamente te ama de forma muito intensa, porque isso aqui é uma leitura geral. Pode ter gente que está conhecendo alguém, pode ter gente que está no meio do caminho com alguém, mas não sabe se vai mais para frente a relação, se vai se firmar um pouco mais. E pode ter gente que já se relacionou, teve um relacionamento profundo e tudo, e quer saber, né, como é que anda a situação. Então, assim, é como se eu sentisse aqui que a pessoa, ela pode ser naturalmente intensa. E aí não é muito a questão do quanto que ela sente, mas o quanto que ela se entrega. Às vezes ela se entrega demais e pode até se inebriar de tanto sentimento e depois passar e a pessoa falar assim, nossa, mas não era isso tudo não, sabe? Na verdade é porque eu sou muito intenso ou eu sou muito intensa, tá? Não tô falando que ela não tenha sentimentos por você, só que às vezes ela pode se entregar tanto pra vida que isso pode ir para um lado meio, às vezes, até descompensado da coisa, sabe? Pode ir para um lado meio de uma fantasia, sabe? De ir para uma ilusão que a pessoa mesmo se coloca. Porque eu não tô vendo tanto com essa carta do louco como se essa pessoa estivesse te olhando de fato. Às vezes ela tá olhando mais para ela e para as necessidades dela e para a urgência que ela tem sobre certos assuntos na vida dela. Então poderia ser agora um momento em que a pessoa com esse louco, ela olhasse assim, nossa, vamos supor, eu quero muito namorar. E aí a primeira pessoa que ela encontra, ela já fica projetando toda uma vida de casal, sabe? De filho, de casa, de periquito, papagaio, tudo junto, o pacote completo. A pessoa já foi lá na frente, calma. Relacionamento é construção, não é amor à primeira vista, entende? Então, é como se a pessoa fosse muito empolgada aqui. Só que ela pode ser empolgada pelos motivos dela, ela pode se jogar muito pelos motivos dela. Às vezes é para suprir uma carência, é o medo de ficar só, pode ser que tenha coisas do inconsciente aqui, que a pessoa não percebe, e ela coloca um peso ou um valor tão grande naquilo, que se ela não souber construir a relação, depois é ladeira abaixo, sabe? Porque às vezes a pessoa fica tanto nesse mundo ideal que esquece de construir a relação no mundo real. E aí acaba que, então assim, tem uma incoerência aí, né? Porque a pessoa quer muito uma coisa, fala, eu quero namorar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas atitude concreta ela pode não ter. E aí você fica assim, mas então fala uma coisa e faz outra? Porque a pessoa ela vive tanto nesse mundo do ideal, da fantasia que supre ela, que não sobra energia para começar a traçar os passos aqui, para fortalecer a relação. Não é que essa pessoa não possa, mas é porque tem que chamar essa pessoa para a terra, entendeu? Tem que chamar essa pessoa para a realidade. E aí sim, ela poderia dar vazão para tudo isso aqui de forma muito mais organizada. E não ficar só no mundo mental, no mundo das emoções, criando cenários emocionais na cabeça, tá? Pode ser também aquele tipo de pessoa que no início da relação é maravilhosa. Nossa, é muito encantadora,
desenvolve uma paixão muito grande. E aí depois, sei lá, passou 6 meses, parece que a pessoa mudou da água pro vinho. Pode ser uma pessoa até meio que gosta dessa parte mais de conquista, sabe? Depois que conquistou, aí fica assim, ah, mas não é como eu criei na minha cabeça. Então não sei se é isso mesmo que eu quero agora, sabe? Então a pessoa ela cria toda uma história na cabeça para depois que passou a conquista, ah, não tem mais aquela coisa que empolga. E aí a pessoa vai para um outro rumo. Então assim, tem uma inconstância aqui, mas é porque pode ser alguém que vive muito nesse mundo do ideal e esquece que o mundo real tem complicação, tem desafio, tem preguiça, tem vontade de fazer nada, entendeu? Não é o tempo todo assim, nossa, cada dia um presente, cada dia uma surpresa diferente, sabe? Não é. Então é importante ter isso aqui em mente. Não é que essa pessoa não seja confiável, só que é como se precisasse de alguém que falasse assim, calma, abaixa a bola, respira, vamos lidar com o mundo concreto, entendeu? Julgamento com 5 de paus. Aqui fala que no passado essa pessoa pode ter sofrido conflitos, seja com você ou com outras relações, em que ela já via as coisas meio deturpadas, assim. Então, por exemplo, podia ter um problema que era um problema que se resolvia em um dia. E aí, dentro da relação, sabe? Era só questão de sentar e conversar. E a pessoa podia transformar aquilo num escarcéu, assim. Era questão de você ficar chateado ou chateada por um dia, a pessoa fica chateada por um mês, sabe? Então, aqui é como se ela visse as coisas numa dimensão muito maior. Então, ela teve que, no passado, entendendo isso, ela já tem uma percepção de que pode cair nesse lugar aqui do louco com a rainha de copas, né? Tem um sentimento que às vezes é desmedido, que vai muito além, que não acompanha o outro. Às vezes o outro está construindo o sentimento e a pessoa já está lá, eu tenho tudo aqui. Eu tenho para mim, eu tenho para você, mas sabe, e o outro? Você quer que o outro viva do jeito que você acha que tem que ser? Você não vai considerar o outro, as necessidades do outro? Tem que viver a história que você criou, da sua série aí, da sua temporada, né? Da sua novela? Os personagens têm que seguir esse roteiro? Então, no passado já vinha isso à tona como uma forma de aprendizado para essa pessoa. No momento presente, aqui está o carro com a rainha de paus. Se vocês estiverem separados, essa pessoa tende a te buscar. E te buscar no sentido de querer conversar, querer trocar uma ideia, começar a puxar uns assuntos, sabe? Se vocês estão juntos, essa pessoa também pode propor conversas, resolução de conflitos, mas muito emocionado, muito assim, a gente tá com um problema. Não, tudo bem, toma aqui esse presente. Não, mas o presente não vai resolver o problema, sabe? Não, voltar não vai resolver o problema. Ah, mas eu te amo, eu gosto muito de você, eu quero estar com você. Tá, o sentimento é uma coisa, legal, obrigada, é isso aí. Sentimento também tem, ok, vamos nessa. Agora, sentimento não põe pão à mesa. Né? É trabalho que põe pão à mesa. É dedicação, é trabalho que você se alimenta. Então, para a relação é a mesma coisa. É o dia a dia, a comunicação, a transformação diária que alimenta uma relação. Porque aí você fala, não, a pessoa está tentando, a pessoa está mudando, a pessoa está, sabe, a pessoa está se esforçando aqui. Porque eu vejo dia a dia movimentos disso. Então, tá bom, a gente está alimentando a relação, fazendo com que ela fique melhor, né? A gente está tentando se ajustar, ótimo, eu estou vendo atitudes concretas. Não é só falatório e não é só expressão de sentimento. Porque, ok, a gente pode amar muito uma pessoa e ainda assim não estar com ela. A gente pode gostar muito de uma pessoa e falar, não tem funcionabilidade essa relação. Né? Então, assim, fique atento ou atenta a esses quesitos. Se você sentir que essa tiragem ressoou com essa pessoa que você mentalizou aí, né? Se não, veja outras opções. Mas se aqui trouxer, revelar realmente pessoas que estão passando por isso, é importante ficar atento ou atenta. Porque às vezes a gente se demora muito num lugar que não tem concretude, que não tem realmente práticas reais que você fala, nossa, acho que a gente está indo para algum lugar, a gente está construindo alguma coisa, né?
pensar numa casa, sentir essa casa, não faz com que a casa caia do céu e esteja pronta ali para você morar. É construir a casa que vai fazer com que em algum momento você possa morar ali dentro. Você pode planejar na cabeça como é que você quer tudo, você pode ficar empolgado, ficar empolgada, sentir que aquela casa vai acontecer. Mas é o dia a dia da construção que vai começar a formar uma casa para você morar. Então, veja se a pessoa, ela está correspondendo com isso, né? Um dia sobe uma parede, outro dia sobe outra parede, assim vai, porque relação, para funcionar, tem que ter esses tipos de movimento para você poder ficar dentro de uma casa que tem estrutura sólida, que não vai desmoronar, tá? Bom, essa aqui foi a leitura para você, do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!